Ao lermos a primeira parte do Evangelho de João, como parte da nossa jornada, segunda estação, parte primeira, nós lemos a história do encontro com a chamada mulher adúltera, no capítulo 8. Todos sabemos de cor a resposta que Jesus deu a ela, livrando-a. Vá e não peque mais. Quando você olha atentamente para esse versículo, pode ser, acontece isso nas versões que eu uso, que na sua tem uma pequena letrinha indicando um outro versículo. Isso se chama referência cruzada. Se a sua Bíblia não tem referência cruzada, por favor, compre uma que tenha. Por quê? Essa referência cruzada lhe indica um outro versículo onde a expressão aparece. Quando eu aperto, então, aqui no númerozinho 811, tem lá na minha Bíblia a letrinha B. Quando eu vou na letrinha B, eu leio que Jesus usou essa expressão no Evangelho de João, capítulo 5, verso 14, quando ele se encontra com a pessoa a quem curara e diz: olha, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Primeiramente, então, eu estou lhe reportando a necessidade de usar e o valor de usar uma Bíblia com referência e prestar atenção a essas referências, porque nos explicam. A segunda coisa foi uma pergunta que me foi feita. Aquele homem que Jesus curou de sua paralisia tinha sua doença por causa do pecado? A pergunta faz sentido, porque Jesus lhe diz: não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Não, não é isso não. Jesus está dizendo o seguinte: olha, você foi curado, você recebeu a minha misericórdia e foi curado. Se você não se arrependeu dos seus pecados, vai colher outros frutos do seu pecado. Jesus não relacionou a doença dele com o seu pecado. Isso fica muito claro quando nós lemos o capítulo 9. No capítulo 9, Jesus também cura uma pessoa e quem estava do seu lado, inclusive os discípulos, perguntam se ele não estava naquela condição, naquela enfermidade, no caso a cegueira, porque tinha pecado ele ou seus ancestrais. Jesus então explica que não. Então isso foi, disse Jesus, para a glória de Deus. Mestre, pergunta aos discípulos: quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Ou seja, Jesus não aceita que o pecado necessariamente gere uma doença. Até pode ser, mas nem toda a nossa doença veio por causa de um pecado específico. É bom que nós sigamos aquilo que Jesus diz, não aquilo que a crença popular naquela época e, infelizmente, na nossa também diz. Eu comentei aqui brevemente, então, com você, de modo exclusivo para os que participam da jornada de leitura da Bíblia, João 8:11 e João 5:14. Espero que você esteja em dia com a sua leitura. Se não estiver, tem até esse domingo para completar. Boa leitura, boa noite. Abraço para você, aqui do Israel Belo de Azevedo.